Eu não sei a idade das pessoas que estão aqui na live, mas se você já tem mais de 30 anos, você pode observar que teve um embate duro entre Lula e Fernando Henrique. Principalmente na região Nordeste, pelo menos aqui, você não via ninguém disputar ou alguém falar de esquerda ou de direita. O que eu via desde a década de 80, quando foi com Collor, era que se dizia assim, que Lula representava o comunismo. E que a ideia que essas pessoas da década de 80 tinham de comunismo era que comunismo era um tipo de política, de regime ou de governo que as pessoas iam andar nu e que ia tomar a casa do povo. Então, isso na década de 80. Mas você não tinha a questão de direita e esquerda. Você não via esse debate. Quando na eleição de Collor, as pessoas pintaram a cara e foram para a rua, e muita gente na época de Collor foi para a rua, isso aí não era identificado como esquerda. Boa noite a todo que está chegando aí. Boa noite, boa noite. Então, isso não era definido como direita ou esquerda. Não existia as nomenclaturas direita ou esquerda na década de 90, certo? Então, você tinha disputa política. Geralmente, quando era nos interior, você tinha a questão de dizer que era bacurau, arara, jacaré, o vermelho ou preto, bicudo ou bacurau, mas você não tinha essa nomenclatura de dizer que a pessoa era de direita ou de esquerda. Até nas duas eleições de Lula com Fernando Henrique não existia isso. Então teve Lula contra Serra, eu acho. Também, não lembro, a primeira eleição de Lula que ele ganhou, mas você não encontrava as pessoas realizando essa disputa de direita e esquerda. Não existia isso daí. Sempre tinha disputa entre o PT e o PSDB, que era o grupo que rivalizava com o PT, era o PSDB, certo? Era o grupo de Aécio Neves, de José Serra, de Geraldo Alckmin, que hoje está no PSB, mas você não encontrava direita. Então, quando foi em 2013 começou um movimento. Esse movimento eu observei que ele começou pelo Facebook, um movimento alguma coisa contra a corrupção, era MCC e tinha alguns movimentos. Eu comecei a observar que dentro desse movimento tinha um patrocínio. E o patrocínio alguns grupos tinham o patrocínio do Instituto IBSE era um instituto liberal, certo? Um instituto liberal que estava patrocinando algum grupo de jovens, era mais jovens, mas nada de direita e esquerda na política. Se alguém aqui que está na live viu antes de 2013 alguém falar de direita ou esquerda, pode comentar, porque eu não achei. Eu não encontrei, antes de 2013, nenhum grupo político de nenhum lugar falando especificamente na sua campanha de direita ou esquerda. Então começou esse movimento, começou aquele movimento de ir para a rua, black blocs e tal. E eu não lembro se foi em 2016, eu estava no meu trabalho, e eu atendo pessoas, no meu trabalho eu atendo pessoas, e chegou uma moça, aí olhou para mim, uma jovem, aí disse: você é de direita ou de esquerda? Assim, eu já estava fazendo o curso de Ciências Sociais, então eu já estudava e eu já tinha noção do que era direita, do que era esquerda, mas eu não tinha noção que alguém da população tivesse essa percepção. Por quê? Porque não existia esse termo nas campanhas políticas nacionais e do interior. Do interior, só era uma cor contra outra cor,
ou aquele fazendeiro contra outro fazendeiro. E ela veio com essa questão de direita ou esquerda. Eu disse, por que você está perguntando? Ela disse, porque eu sou de direita. Você é de direita? Se você passa, não, porque eu sou de direita. Eu fiquei pensando, né? E isso, no próprio curso da universidade, ninguém lá no curso se identificava como direita ou como de esquerda. E como eu não conhecia a fundo essa pessoa, isso em 2016, como eu não conhecia essa pessoa, e eu observei como que no interior do Rio Grande do Norte chega uma questão dessa e eu fui pesquisar. Então, eu comecei a pesquisar, eu criei um blog, comecei a entrar em sites e tal, e comecei a observar que, principalmente à época, não era o Instagram, era o Facebook, era muito forte na questão política. E foi quando a primeira equipe organizada que eu vi de direita foi o MBL, certo? Então, presta atenção, a gente está trabalhando aqui pedir como surgiu e como a questão de esquerda e direita. Então eu não vou dizer que sou agora de esquerda e direita, mas eu vou dizer como que eu percebi. Aí eu percebi o MBL. Eu percebi o MBL na luta e começou aqueles movimentos. E o problema aí que você vê que hoje as redes sociais elas são mais de direita, o problema foi na base. Porque você sabe que para você construir um prédio, para você construir um edifício grande, você tem que ter uma base boa. Então a direita, naquele período daqueles movimentos de rua que era contra a corrupção, que inclusive a esquerda colocou gente para lá também, até os Black Bloc colocaram que seria uma equipe da esquerda naqueles movimentos, certo? Mas o movimento da política nas redes sociais eram poucos, era mais no Facebook. E esse MBL, ele já era um movimento de jovem maior, era um movimento mais organizado. Nessa época, não se falava em Bolsonaro ainda, 2016, Bolsonaro não tinha aparecido ainda, certo? E eu fui acompanhando as redes sociais, né? E boa noite a todo mundo que está chegando aí. A gente está fazendo aqui uma trajetória aqui de como surgiu e como apareceu direita e esquerda. Porque na década de 90, até 2005, 2006, não existia essa nomenclatura nas campanhas políticas, direita ou esquerda. Aí por isso a gente está falando. Aí, aquele movimento, né? Movimento. E chegou o período, né, que Dilma foi impeachmentada e Temer, e seguiu. Com isso, a direita, ela desde essa época, ela já tomou conta das redes sociais. E a parte da esquerda não. A direita no Brasil, ela surgiu das redes sociais, certo? Inclusive, ela era a direita muito forte lá na internet. Só que quando foi para lançar um candidato que Lula estava preso, não se sabia se era Bolsonaro ou se era... Eu não sabia quem era. O que se contava era que a direita, esses grupos viram em Bolsonaro e alguns grupos radicais a voz. Bolsonaro começou a falar coisas que o pessoal de direita, que esse pessoal conservador, que esse pessoal, eles tinham vontade de dizer e não dizia. E Bolsonaro conseguiu dizer. Então, isso começou os grupos de direita, sim, que Bolsonaro não era de direita. Primeiro que não existia nem direita, certo? Eu parei aqui nesse tempo que a chegada do Bolsonaro para explicar um pouquinho. Então, Bolsonaro não era de direita, você não tinha Bolsonaro de direita, não. Bolsonaro era um deputado do baixo clero, inclusive que elogiou o Hugo Chávez, era um deputado que era do Centrão, certo? Porque você tinha o Centrão, mas não era o Centrão dividido entre direita e esquerda, não. Não era. O Centrão era porque ele dividia situação e oposição. Você não tinha dizer, não, é o Centrão porque... Não, década de 90 não tinha direita nem esquerda aqui. Se eu estou mentindo, alguém pode dizer, aí pode comentar, mas não tinha. Então, como Bolsonaro era do Centrão, ele não era nem de direita e nem de esquerda. Só que Bolsonaro, ele já tinha se elegido, ele era um político populista. Bolsonaro, ele conseguiria dizer e falar para uma parcela da população. Então, o discurso dele elegia ele no Rio de Janeiro. Porque você sabe que deputado, você consegue se eleger
com aquele grupo de pessoas que você consegue representar. Isso acontece com sindicalista, com advogados. E Bolsonaro, ele conseguiu pegar algumas pessoas radicais, que ele dava entrevista e dizia, eu sou a favor disso mesmo, Aí tem cara que é macho, que é invocado, aí diz, esse aí que é o meu, esse aí que é bom. Então Bolsonaro era populista, Bolsonaro não era de direita nem de esquerda, de nada não. Só que não, até na campanha passada de Dilma e Aécio, não tinha direita e esquerda não. Era a Dilma do PT, Aécio do PSDB e Dilma ganhou e acabou-se. Não existia direita ou esquerda nessa época não. Assim, existia. Não na disputa política. Então, o pessoal que já estava se organizado, principalmente o pessoal de São Paulo, lá com o MBL, juntou junto com o Bolsonaro e eu não tenho certeza se já foi nesse grupo, mas assim, o que aparenta que foi quando eles conheceram Steve Bannon. Steve Bannon que até hoje está com Trump. Então, Steve Bannon começou a estruturar a campanha de Bolsonaro e começou a dar dicas na campanha de Bolsonaro. Por quê? Porque Steve Bannon, hoje, se você vê, ele tem uma tática lá para Trump que era a mesma tática que Bolsonaro utilizava, que é o quê? Você amanhece o dia, uma notícia bomba para sair no jornal. Aí tem uma crise aqui de alguma coisa, uma notícia bomba para sair no jornal. Então, era isso que Steve Bannon fazia. Você via que sempre tinha uma notícia de Bolsonaro. Então, os Bolsonaro começou a se organizar. Aí, o discurso populista de Bolsonaro, não de direita, engoliu o PSDB, engoliu Aécio Neves. Por quê? Porque o grupo do PSDB era um grupo que já vinha arcaico, igual o grupo do PT. O grupo do PT, o grupo de Haddad e de Lula, não tinha força nenhuma nas redes sociais. Era um grupo bastante arcaico. Enquanto a galera do MBL, a galera que veio instigada por Steve Bannon, principalmente no Facebook, eles conseguiram fazer com que levantasse a campanha da direita. E quem foi o cara da direita? Bolsonaro, que não era da direita. Só que, orientado logicamente por Steve Bannon, pelos filhos, por Carlos Bolsonaro, eles disseram, não, aqui dá certo. Aí, por que aumentou mais? Eles começaram a lançar um discurso nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Ele tinha uma notícia sobre aborto ou qualquer tema polêmico que não é de direita ou de esquerda, que são pauta. Tem uma pauta lá qualquer, igual a aqueles que inventou, que depois ficou do kit gay. Aí tinha uma pauta dessa e ele jogava nas redes sociais. Como a direita, no caso, tinha esse monopólio das redes sociais, o PSDB não sabia. O PSDB, que era o segundo partido, né, que no caso quem estava no poder era Temer, mas o PSDB tinha perdido para Lula. O PSDB não dominava a rede social, o PSDB não conseguiu assumir nenhum discurso. Aí os caras jogavam, o kit gay, distribuía pelos grupos do WhatsApp. Aí Bolsonaro assumia o discurso do kit gay. Aí quem se identificava com o negócio lá do kit gay, se identificava com Bolsonaro. Então, foi assim que ele... vamos lá, joga um discurso de o homem tem que ser armado para se defender. Aí, jogava aquele discurso no WhatsApp, que dominava. O PT não tinha força para refutar isso daí, que não tinha grupo, não tinha nada, toda desorganizada digitalmente. A esquerda, se você pegar a esquerda na década de assim, 2018, 2016, a esquerda era analfabeta digital, não tinha nada de digital. Não tinha nada de digital. E os caras mandando ver. Então, bora se armar todo mundo. Aí pegou aquela galera que gostava. Olha, nessa época, 2017, eu acho, ou 18, eu estudava. E eu ia com os alunos. Eu ia com os alunos para Natal. Então a gente ia no ônibus com 40 alunos. E todos os alunos engoliu o discurso da direita, o discurso que foi captado por Bolsonaro, e todos os alunos, jovens de 23, de 22 anos, galera fazendo de medicina a enfermagem, a pedagogia, todos. Só tinha eu,
Só tinha eu que não engoli o discurso de Bolsonaro e tinha outra pessoa, duas pessoas, o restante todo mundo. Inclusive era um debate que eu fazia quando eles defendiam as armas, todos defendiam as armas. Aí dizia assim, eu queria ver se nós estivéssemos aqui dentro do ônibus, todo mundo armado, se ninguém. Porque geralmente tinha assalto na chegada do interior desses ônibus. Aí dizia, eu quero ver se a gente estiver aqui, todo mundo armado dentro do ônibus, se ninguém vem assaltar. Aí eu falo, meu irmão, se tu tiver 4, 5 mil reais, tu não vai comprar uma arma não, tu vai comprar uma moto. Tu vai comprar uma moto para andar, não uma arma não. Porque o discurso era que quando Bolsonaro entrasse, ia facilitar a compra de arma e todo mundo ia andar armado para se defender. Que eu refutava também isso lá dentro do ônibus. E olha, presta atenção. Arma não é defesa. Quer dizer, é defesa, arma para a gente se defender. Presta atenção. Arma não é defesa. Defesa é escudo, colete, a prova de bala. Isso é defesa. A arma, não, mas o cara... Não. Quando chegar um bandido, que ele dizia assim, quando chegar um bandido a gente mete bala e é para defesa. Não. Quando chegar um bandido, for atirar em você e você tiver com a arma não é defesa. A arma é um contra-ataque. Arma, eu não estou dizendo aqui nem que sou a favor, nem boa noite, eu estou chegando, nem a favor, nem eu estou dizendo que arma, a única função dela é matar. A arma não tem função de defesa. Ela não tem. Quando você utilizar a arma, você vai matar, certo? Um revólver, quando aquela bala sai dali, a função dela é matar. Não é função de defesa. A arma era função de defesa se quando uma pessoa atirasse, você botasse o revólver assim e parasse. E isso era o que eu conversava e vendo o crescimento de Bolsonaro exponencial nas redes por todo lugar. E com esse discurso, por exemplo, onde tinha um ônibus de 40 pessoas, só tinha 2 que era contra o discurso de Bolsonaro, e só tinha eu e outra pessoa. Ou seja, quando era para dissipar isso nas redes sociais, era muito mais rápido. Então foi assim que Bolsonaro começou a crescer. E tem mais. Aí isso era para o jovem, era arma, e o outro que eu disse, kit gay, para aquelas pessoas que eram mais conservadora, e para os evangélicos era questão do aborto. Questão do aborto, aí dissipava. Com isso, a chegada do WhatsApp e todo mundo com o WhatsApp na mão, cada cidadão brasileiro, na época, 2018, na pré-campanha, né, que Bolsonaro... Na época, quem estava com o celular na mão e recebia uma mensagem ali, ele não avaliava se aquilo era verdade, se aquilo era mentira. O que ele avaliava é que dizia assim, tá na internet, é verdade. Você está pensando que eu vou viver só assistindo na Rede Globo ou só assistir isso aqui? Então, a direita conseguiu se organizar e crescer dessa forma. E Bolsonaro, ele não era de direita, Bolsonaro era populista, ele conseguiu captar esse discurso, trazer para ele e ganhou o povo. Aquela questão, depois dele eleito não, mas antes dele ser eleito, tinha carreata assim de graça. Meus vizinhos aqui fizeram carreata de graça, sem ele estar nem aqui, sem ele vir, mataram boi, porco. Opa, Cíntia Peixoto, mas sobre o kit gay é mentira, Manga? É sim, sobre o kit gay é mentira, viu, Cíntia? Não existe dentro das escolas, o que ele falou. Ele apresentava um livro, que era um livro de um autor francês, que realmente tinha no MEC, dizendo que era para criança de 6 anos, não era comprado pelo MEC, eu não lembro, era um livro que tinha uma pena, tinha um aluno com a pena, e não existiu essa questão de kit gay. Agora, era igual eu disse, as pessoas acreditavam em tudo que era enviado por ele pelo WhatsApp. Tudo que era enviado, os caras diziam, não, acreditava. Inclusive, era até tatuagem nas pessoas. Eu lembro que teve uma época que fizeram umas tatuagens na vice de respondo já. Na vice de Haddad, colocaram umas tatuagens de alguma coisa que não era verdade, certo? Agora, isso eu tô colocando a questão de como surgiu a direita e como espalhou as coisas no geral. Então a gente está em 2018, vamos já chegar lá. Então era assim, enviava coisas do aborto. Ninguém no Brasil é a favor do aborto.